Você já se perguntou por que o dinheiro parece nunca ser suficiente? Hoje vamos ver algumas coisas que a escola não te ensinou sobre dinheiro. Veja como escapar da armadilha financeira que mantém tantos em um ciclo de dívidas e preocupações. Em 2003, o famoso boxeador e campeão dos pesos pesados Mike Tyson declarou falência acumulando uma dívida de 30 milhões de dólares, apesar de ter ganho mais de 300 milhões ao longo de sua carreira. Isso levanta uma questão importante sobre dinheiro. Muitas de nossas ações e motivações na vida estão ligadas ao desejo ou necessidade de adquiri-lo. Mas qual o sentido de ganhar dinheiro se o verdadeiro problema parece ser nossa capacidade de gerenciar? Pense por um momento na sua própria relação com o dinheiro e como ele se apresenta na sua vida. O que é o dinheiro para você? Ele chega e sai rapidamente da sua vida? Já te colocou em uma posição vulnerável a ponto de te atrair para esquema de enriquecimento rápido ou para algum guru prometendo riqueza fácil se você comprar o curso dele? Perceba que às vezes nossas percepções sobre dinheiro são mais importantes do que nossa capacidade de gerar, especialmente quando nossos cérebros estão programados de uma forma que nos impede de ser financeiramente sensatos. De que adianta ganhar mais de 6 dígitos por ano se no final você não tem nada para mostrar? Onde está o problema? É hora de resolver esse mistério. E mais do que isso, é hora de explorar um novo modelo de compreensão sobre dinheiro, um modelo frequentemente ensinado em finanças pessoais, mas muitas vezes negligenciado na educação formal. Uma pergunta: o que é dinheiro? Ou melhor, o que o dinheiro representa quando você compra algo online ou quando recebe salário pelo seu trabalho? Qual é a significância do dinheiro nessas transações? O dinheiro é comumente definido como um meio de troca, um instrumento que facilita a venda, compra ou troca de bens entre partes. Mas isso não diz muito sobre o que o dinheiro realmente representa. Eu acho que uma forma melhor de ver o dinheiro é como uma expressão de valor. Você entrega uma certa quantia de dinheiro para comprar algo, porque percebe que o valor daquilo é equivalente à quantidade de dinheiro entregue. Claro, o preço muitas vezes não é determinado por você individualmente, mas pelo mercado como um todo. Mas focando nesse ponto, dinheiro é igual a valor. Por que isso é tão importante? Porque frequentemente damos ao dinheiro um significado moral. Uma citação que tenho certeza que você já ouviu: o dinheiro é a raiz de todo mal. Olhamos para alguém com muita riqueza e pensamos: eles tiveram sorte? Quem eles exploraram para chegar nessa posição? Quem teve que perder para eles ganharem? E nunca pensamos que o valor foi criado para gerar esse dinheiro. Entender que o dinheiro é simplesmente valor é a melhor maneira de compreender que o dinheiro não é necessariamente mal, nem torna uma pessoa má. Claro, existem golpistas que te convencem que o que eles têm para vender vale algo, mas isso diz mais sobre a moral deles do que sobre o dinheiro em si. O dinheiro simplesmente amplia suas opções e expande seus horizontes. As escolhas que você faz com esse dinheiro têm tudo a ver com suas próprias disposições morais. Então, o dinheiro é uma expressão de valor. Como isso muda a realidade de uma pessoa que vive de salário em salário ou de alguém consumido por dívidas no cartão de crédito? Simplesmente entender que o dinheiro é igual a valor não muda nada. Pode até te fazer ver o dinheiro sob uma visão diferente, mas que parte disso é um conselho prático. Para responder essa pergunta, eu te faço outro. Qual é a sua relação com o dinheiro? Dinheiro vai entrar e sair da sua vida. Essa relação é frequentemente expressa pela sua renda e despesas. Outra maneira prática de expressar isso é a sua produção versus o seu consumo. Na maioria das vezes, o dinheiro entra na sua vida que você produziu algum tipo de valor. E para a maioria de nós, esse valor vem na forma de trabalho, um emprego normal. O dinheiro sai quando você consome algo. Uma assinatura da Netflix, um carro novo, uma casa. De muitas maneiras, podemos olhar para o patrimônio líquido de um indivíduo como uma métrica para determinar sua relação entre consumo e produção. Que parte da relação consumo versus produção você acha que está em falta aqui? Pense em si mesmo por um momento. Pense em todo o dinheiro que entrou e saiu da tua vida. Quanto disso você ainda possui hoje ou investiu em algum tipo de ativo? E qual parte dessa relação você acha que está desequilibrada ou precisa melhorar? Provavelmente em ambas, mas para a maioria de nós, o maior problema está no nosso consumo. Você pode argumentar que alguém que ganha 6 dígitos por ano pode ainda assim querer ganhar mais.
Mas quando você recebe o valor bem acima da média salarial e do custo de vida, e ainda assim encontra uma maneira de gastar tudo, eu diria que tua relação com o consumo precisa ser consertada antes de sequer considerar sua relação com a produção. Como qualquer celebridade rica que declarou falência para mostrar, produzir não significa nada quando você tem um problema com o consumo. A corrida dos ratos é uma busca sem fim, autodestrutiva ou inútil. Às vezes, essa expressão é confundida com trabalhar um emprego comum. É uma comparação frequentemente usada por certos indivíduos para te convencer a comprar cursos e livros deles, mas isso parece extremamente injusto. Isso porque tende a vilanizar o emprego e exclui o fato de que existem pessoas que amam e estão perfeitamente satisfeitas com seus empregos ou têm outras aspirações além do horário comercial. A verdadeira corrida dos ratos é viver no limite financeiro, estar a um salário de distância da falência, sentir que assim que o dinheiro entra na sua vida, ele imediatamente desaparece. E quanto mais responsabilidades você tem, mais perigosa essa relação se torna. A perda de um emprego, um acidente de saúde inesperado ou qualquer circunstância imprevista pode jogar sua situação financeira no caos. E considere as consequências mentais de viver nesse limite financeiro. Seu emprego deixa de ser uma opção e se torna uma necessidade para sustentar seu estilo de vida ou para pagar dívidas. Para citar Tyler Durden do Clube da Luta, as coisas que você possui acabam possuindo você. Mas tem um lado positivo, não precisa continuar assim. O primeiro passo em finanças pessoais é se conscientizar da sua relação com o dinheiro. Isso é frequentemente feito registrando suas despesas mensais, categorizadas como moradia, transporte, alimentação, utilidades, entretenimento, etc. É sobre entender a si mesmo como consumidor, mas essa parte é difícil. Em finanças comportamentais, isso é frequentemente rotulado como o efeito avestruz, nossa tendência de evitar informações financeiras negativas. E ainda, uma vez que você passa essa fase, é hora de assumir o controle sobre seu comportamento como consumidor. Isso frequentemente envolve a ideia de fazer um orçamento, decidindo a cada mês quanto você pretende gastar em cada uma dessas categorias e se ater a isso. Trata de analisar sistematicamente o que você consome e encontrar maneiras de minimizar essas coisas para, no final, viver abaixo das suas possibilidades. Em outras palavras, ter um estilo de vida que ainda deixa você com dinheiro suficiente para economizar e investir em outra coisa. É também importante notar que, antes de decidir investir, uma das práticas mais comuns em finanças pessoais é manter um fundo de emergência, uma quantia específica de economias para emergência. Esse fundo normalmente guarda o equivalente a 3 a 6 meses de despesas. A ideia de viver abaixo das suas possibilidades é importante, porque escolheríamos viver de outra forma. Porque escolheríamos um estilo de vida que não podemos pagar ou que nos coloca nesse limite financeiro. O efeito avestruz é apenas um dele que pode afetar sua posição financeira. Então, o problema não é trabalhar em horário comercial, mas viver de forma que você esteja sempre perseguindo a próxima coisa, seja um salário pós-material, de tal forma que seus maiores objetivos e ambições de vida sejam colocados em segundo plano para continuar nessa corrida. Um orçamento e manter controle de suas despesas têm se mostrado eficazes para tirar você dessa corrida. É massa falar sobre dinheiro ou imaginar ter tanta riqueza quanto possível, mas qual o ponto se sua relação com o dinheiro como consumidor significa perder tudo ou ter que trabalhar sem parar para financiar esse estilo de vida? Essa é a verdadeira corrida dos ratos. Mas com tudo isso dito, vamos falar sobre ganhar dinheiro. Canais de finanças pessoais são ótimos para aprender a trabalhar o lado do consumo da equação. Mas se tem algo que gostaria que eles falassem mais sobre a capacidade de ganhar dinheiro. E eu entendo o motivo deles não fazerem isso. É mais fácil reduzir despesas e o consumo do que aumentar a renda. Quando se fala para um grande público, dar conselhos que funcionem para a maioria é normalmente a melhor escolha. No meu vídeo anterior, falei sobre o dinheiro ser equivalente ao seu valor percebido no mercado. A maneira mais impactante de aumentar seu valor é encontrar um problema no mercado, criar uma solução para esse problema e vender essa solução em larga escala. Isso é o caminho do empreendedorismo. Um negócio bem sucedido em larga escala é capaz de produzir uma grande quantidade de valor para a sociedade,
de forma que seu lado de produção da equação cresça exponencialmente em comparação ao emprego padrão. Mas isso não é um caminho que todos podem ou devem seguir. Trata-se de refletir sobre suas próprias capacidades e seu empreendedorismo adequado para a sua direção. Aumentar sua produção não precisa vir apenas da definição estrita de um negócio. Mark Tilbury usa o YouTube como veículo para produzir algo, nesse caso, vídeos sobre finanças pessoais em larga escala. Produzir é sobre fornecer valor relativo ao mercado de alguma forma. Use algumas habilidades e continue estudando para aprender e melhorar, para criar vídeos que esperem ser educativos para você. Sua forma de produção pode ser desenvolver um aplicativo ou software que resolva um problema pelo qual você acredita que o mercado pagaria. Ou talvez uma marca de fitness que seja extremamente bem marcada e utilize sua rede melhor do que a maioria das outras marcas de fitness. Para a maioria das pessoas, o trabalho na forma de um emprego padrão será seu meio de produção. Mas isso não significa que sua capacidade de produzir pare por aí. Ser produtor é entender maneiras pelas quais você pode produzir valor para o mercado. Se você pode produzir valor em larga escala, isso significa ganhar dinheiro em larga escala. A internet felizmente forneceu uma grande quantidade de oportunidades para produzirmos algo e colocar no mercado. Se o mercado realmente quer o que você produziu, só pode ser determinado depois que você lançar o que produziu. Resumindo, é primeiro importante trazer consciência a si mesmo como consumidor, entendendo o que você compra e por que compra, registrando seu consumo e em seguida dando a si mesmo um orçamento para gerenciar e controlar esse consumo. Produzir, então, se torna uma questão de maximizar a quantidade de valor que você pode trazer para a sociedade, seja através de um emprego, um negócio ou algum outro meio de produção. Essa é uma estrutura que me ajudou muito, assim como eu tenho certeza que ajudou inúmeros outros que têm interesse em ganhar dinheiro. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Deixa teu like, comenta o que achou, compartilha com aquele teu amigo que precisa ouvir isso. E já que curtiu o vídeo, fique com a melhor recomendação do YouTube sobre o que assistir agora. Tá na tela para você.